chegar a 4 emoções básicas, que seriam alegria, tristeza, medo e raiva. São as 4 emoções básicas. Por isso que elas têm que estar equilibradas. Claro que a mais perigosa é a da raiva, mas também é importante. Eu preciso estar com ela equilibrada e em determinadas situações, determinados estímulos externos, eu preciso dela para me resolver. Como também o medo, também é importante, porque senão fica uma criatura sem medo, eu fico que nem um aloprado. E as outras 2 emoções, tristeza e alegria. A tristeza hoje é um pouco demonizada por causa das depressões, mas aprendemos mais com a tristeza do que com a alegria. Mas precisamos estar sempre com a alegria, porque a tristeza é importante, porque a tristeza, segundo Deus, como afirmava o apóstolo Paulo. Aí sim, porque senão você acaba ficando uma criatura triste e isso não é bom. Mas nós devemos buscar o equilíbrio emocional. Por quê? Porque os neurocientistas, eles entendem que nós reagimos aos estímulos exteriores através de 2 córtex cerebrais. Um, onde nós fazemos os raciocínios, elaboramos as reflexões, e o outro córtex é o córtex das emoções. Isso significa que existem situações que eu tenho que pensar, refletir. Eu tenho que pensar muito, refletir para agir, e mesmo assim ainda fazendo besteira. Não? Agora, existem outros estímulos que nos fazem exigir uma ação rápida. Eu não posso ficar refletindo num perigo, o que eu tenho que fazer, o porquê que aconteceu, eu tenho que sair correndo. E aí é o córtex, as emoções que atuam na criatura para que ela possa agir. O grande problema, se você tem um desequilíbrio emocional, é que esse córtex das emoções acaba sendo preponderante em cima do córtex reflexivo. E a criatura está sempre a agir com as emoções, muitas vezes desequilibradas, porque o córtex emocional acaba sendo preponderante. Então, nós temos que buscar esse equilíbrio emocional. Mas a alegria é uma emoção importante, bem sabemos. Jesus é um espírito perfeito, aperfeiçoado, é um espírito iluminado, um com o Pai. Ele tinha as suas emoções. Normalmente, Jesus era alegre, mas também sentiu tristeza. Lembre-se no Evangelho, aqueles relatos que antes na noite de quinta-feira, antes da sua crucificação, Jesus estava com seus apóstolos lá no Olival de Getsemane, nos muros de Jerusalém, à noite, e ele sentiu tristeza, uma emoção da tristeza. Claro, ele ia ser crucificado no dia seguinte, uma morte horrível. Os romanos aprenderam a crucificação com as guerras púnicas contra Cartago e gostaram daquilo. Era um sofrimento atroz e aí ele sentiu tristeza. E nós encontramos essa distinção de alegria no Evangelho, muito daquilo que o próprio Aristóteles tinha colocado, né? Aquilo que não é estruturante, aquilo que dá e passa, que é a hedonia ou a alegria. Agora, Aristóteles algo estruturante, Jesus falou de felicidade. Felicidade é algo estruturante. Isso significa que é algo que nasce dentro da criatura. Essa felicidade absoluta só vem com evolução espiritual. Se eu evoluo espiritualmente, eu vou ter essa alegria estruturante que Jesus
comentou no Evangelho como bem-aventurança. E bem-aventuranças representa justamente isso. Felizes aqueles que... E nós encontramos no Evangelho, ou melhor falando, não somente no Evangelho, unindo todos os outros livros do Novo Testamento, cerca de 35 bem-aventuranças.